Olá, amigos da engenharia, amigos do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, do CAJ. Nós estamos hoje no primeiro dia do segundo Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior. E temos aqui 4 especialistas da área, né, para nos trazer uma informação, um debate sobre as questões de qualidade do ar interior. Primeiro, eu gostaria de solicitar a todos uma apresentação formal, né, para que a gente se conheça. Bom, eu sou Osnildo Amaral Filho, sou engenheiro mecânico, especialista em qualidade do ar interior. Sou diretor técnico do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville e também coordenador desse evento. Tá? Passo a palavra ao Léo. Leonardo Kozak, sou engenheiro de serviço com o trabalho, sou CEO da Conforlab, recém-eleito presidente da Brava, próxima gestão 2025-2028, aí mais de 20 anos atuando na área de qualidade do ar interno, fundador e realizador junto com vários de vocês, colegas aqui do PNQI, Plano Nacional da Qualidade do Ar Interno. E, Osni, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Perfeito, obrigado, Léo. Mário. Bom, eu sou o Mário Henrique Canali, estou como presidente das BRAVE, sou engenheiro mecânico, pós-graduado em em ar-condicionado pela PUC, especializado em qualidade do ar, diretor e CEO da Aeres Qualidade do Ar. Eu acho que tá bom, assim. Você é um cara, mano? Edmilson, até fala um pouco de Edmilson. Eu sou Edmilson, e fala olhando para lá? Eu vou falar olhando para lá. Eu sou Edmilson Alves, sou engenheiro mecânico, atuo na área de filtragem há mais de 20 anos, na área de qualidade do ar interno há mais de 10 também, junto com o Léo, junto com o pessoal da Brava. Sou mestre em tecnologia ambiental e, enfim, nos últimos anos tenho atuado aí Estive aqui no primeiro seminário, palestrando, foi algo muito... 2023, né? 2023, eu estava tá mandando por aqui, que a empresa, eu sou diretor de vendas de operações da Henkel Filtration, que é aqui em Joinville. Isso. Mas eu fico lá em São Paulo. Eu tava na sede até agora há pouco. E foi bom, não. Foi bom, não, reunião de comissão. Eu tô brincando. Olha, eu mal entrei na empresa, mas a ideia foi... Mas enfim, fiquei bastante contente de estar aqui e a gente for debater esse papo, daqui a pouco eu vou palestrar lá e vamos lá. Isso. Então, bom, feitas as apresentações, o nosso papo aqui é bem informal, tá? Então vai ser um bate-bola entre nós sobre esse tema tão importante, né? O Léo já fez uma palestra, gostaria que você falasse um pouco resumindo um pouco a tua palestra, né? O teu foco. Tá bom, bacana. Eu tive um desafio bem bacana que foi falar sobre um panorama nacional sobre qualidade do ar interno e 3 palavrinhas muito legais sobre desafios, avanços e tendências da qualidade do ar interno no Brasil. E tive o prazer de falar sobre isso, porque foquei bastante nos desafios, né? Porque é um setor nosso que tem tantos desafios que a gente tem. E, caramba, quais eu vou escolher? Porque são tantos que a gente tem, né? Eu acabei pegando lá o desafio da conscientização, né? Fiz algumas brincadeiras, algumas provocações, né? Com a plateia, do tipo, o que cada um de nós faz com a qualidade do ar. Como que a gente cuida? Cada um de nós profissionais, a gente está num evento, um seminário técnico, um público bem rico de profissionais. O que cada um faz no seu dia a dia para limpar o ar que respira, para cuidar do seu ar, né? Dentro da sua casa, na escola dos seus filhos, na academia de ginástica que frequenta, no restaurante que vai. Enfim, então foi um pouco... Eu entendo que esse é um grande desafio. A gente, como nós mudarmos a nossa própria cultura de a gente se acostumar a cuidar do ar que a gente respira. Já é um grande passo que eu entendo que se a gente fizer isso, a gente já começa a ter uma evolução bastante, né, para poder melhorar a qualidade do ar. Depois também abordei um pouquinho de alguns avanços de legislação, a gente vai discorrer um pouco sobre isso também, as atualizações nas normas brasileiras, e concluir com tendências também a questão do plano de gestão da qualidade do ar, que eu acredito que dentro do que se apresenta é um procedimento, é uma norma ISO, que é um sistema de qualidade que você consegue ter uma visão 360 de como está o ar dentro de uma edificação, de um ambiente de uso público coletivo. Então foi um pouquinho disso que eu apresentei, espero que a gente tenha botado uma pulguinha atrás da orelha do público. E dentro dessa tua provocação, que eu achei assim bem incisivo, né? Eu acho que é por aí, a gente tem que ser incisivo mesmo, né? Você vê que continua, quer dizer, isso é natural, mas continua o fato de que as pessoas não conhecem a qualidade do ar interior. Sim. Tanto que as perguntas que você fez, o pessoal até estava tentando buscar respostas e não encontrava, né? Como você limpa o ar da sua casa? Exato. O cara, pô, e aí?
O que é isso? Limpar. Limpar, Criar o ar da sua... Precisa limpar. e são medidas, né? São medidas, pequenas medidas que a gente pode tomar do dia a dia, que faz toda a diferença, né? Que nem a escolha qual é um aspirador de pó adequado para fazer a limpeza da casa e tudo mais, né? E entre outras situações, por exemplo, a própria questão do Ed aqui, que vai falar depois, né? Os filtros, como é que a gente consegue impedir que aquele ar da rua, né, poluído, entre dentro de casa, né? Então, são pequenas ações que a gente pode fazer, e aí muitas vezes... O problema não é dinheiro, né? Não é custo, não é dinheiro do tipo, não tenho dinheiro para fazer isso. Não é isso, é conscientização. A pessoa entender, enxergar que ela pode limpar o ar que ela vai respirar dentro de casa e adotar aquele procedimento, né? Eu não consigo, eu confesso que essa é uma das dificuldades, que financeiramente falando é mais barato você limpar o ar. Eu dou exemplo lá dos Estados Unidos. Eu encontrei um avião uma vez nos Estados Unidos, lembra disso? E lá nos Estados Unidos, você vai lá, o filtro de ar, você consegue comprar o filtro de ar na própria gôndola. Lá no supermercado tá lá na gôndola. E o americano, a conta que ele faz é muito simples, é assim, porque eles têm um clima diferente do nosso, talvez não tão daqui de Joinville, mas falando certamente da minha São José dos Campos, é bem diferente, em que eles têm o delta-T deles, a diferença de temperatura é muito alta, muito diferente. Então eles têm aquecimento e refrigeração. E tudo é pelo ar. Na Europa eles usam um sistema de aquecimento via de regra, por água, né? Aquecimento de água, então não afeta tanta gente, é por radiação. Mas nos Estados Unidos, como o aquecimento também é pelo ar, eles têm muitos descamamentos, eles têm muita partícula. Quando está seco o ar, no caso do aquecimento, você tem muita partícula. Então, o que o americano faz? A conta que ele faz é muito simples. Custa por volta de $15, mais ou menos, um conjunto de filtro. Cada 90 dias ele tem que trocar. Então, 15 vezes 4 por ano seria $60. Uma consulta no médico, só consulta, é $100. A conta que ele fez é o seguinte: eu vou manter isso aqui tudo bem cuidado, que é mais barato eu me cuidar do que ter que ir lá no DG pro médico, do seguro de saúde. Lá é brabo. Agora aí eu vou acabar abordando isso na minha palestra também. O brasileiro acha, a gente tem uma situação curiosa aqui, que o SUS funciona bem. E o brasileiro tem a sensação de que o SUS é de graça. Não é de graça. Paga caro. Ele paga caro. O SUS é caro. O SUS é caro. Então, por que eu tô querendo dizer isso? Esse custo que o brasileiro aparentemente não observa, a gente tá pagando. É custo de internação. E eu tô falando só do financeiro. Eu não vou nem falar do custo. E eu vou mencionar isso daí, de abreviação da vida, número de acidentes de vida. Isso foi uma das temáticas, uma das métricas que se utilizou durante o Covid. Morre gente todo dia, mas a pergunta é: quantos são excedentes? Então, no caso da qualidade do ar, isso é muito claro. Eu vou falar basicamente sobre queimada. E o quanto que a queimada, especificamente... Está entrando agora na época das queimadas, né? Nós estamos na época da queimada. Então, o quanto que a queimada, ela afeta, e isso afeta todo mundo. Você mora no interior de São Paulo, você vai ter problema com queimada de... Não é só as grandes metrópoles, não é comum. É toda a região. Exato. Bom, quando a gente for ver, provavelmente o pessoal que está assistindo provavelmente já foi minha palestra. Eu vou mostrar uma foto lá de queimada. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu falei, Joinville não tem problema com queimada. De fato, Joinville não tem, mas próximo não está longe. Não está longe. Então, porque pode ter queimada em outro estado e vai afetar aqui, como acontece em países. Às vezes você tem queimada no Canadá que afeta os Estados Unidos, ou você tem na Ásia que afeta a Europa, e está acontecendo no ano passado uma das piores qualidades do ar atmosférico dos últimos anos, queimadas do centro-oeste, no norte, afetando a região sul, sudeste do Brasil, quilômetros de distância, e como é que se protege disso? Como é que nossas casas estão... A gente tem que fazer. Não custa caro, e é muito mais barato. E essa época do ano, com os pés lotados, como o Ed lembrou bem, é muito caro isso para a sociedade. Era muito mais barato a gente se proteger. Eu acho que esse é um desafio bem difícil. E você vai no hospital com um problema e volta com 3. Sem dúvida. Mas, falar em queimada, eu acho que uma das ações que a gente tem que fazer, obviamente, é conscientização. E a gente não adianta conscientizar a população adulta, é importante, lógico que sim, mas um dos focos do PNQ aí, né, do Plano Nacional de Qualidade do Ar, né, é tentar trazer essa conscientização a nível infantil. Tá? E eu tive lá, eu sou pai de um menino de 7 anos, tá? Eu recebi ano passado, na época das queimadas, uma convocação do pessoal da turminha dele, né, para explicar sobre a qualidade do ar nas escolas.
da escola dele ali, o que aquela qualidade, aquela poluição estava interferindo na qualidade deles ali, do dia a dia. E daí, claro, eu imaginei, bom, vai ser para a turminha dele. Cheguei lá, foi para todo o primeiro ano Nossa. tinha mais de 100 crianças lá dentro. Cara, foi impressionante. As perguntas que eles fazem, assim, claro, eu trouxe de uma forma bem didática, né? Mostrando o porquê, qual é o grande problema da fumaça, por exemplo, né? Porque um vírus, uma bactéria, ela não está sozinha no ar, assim, normalmente, né? Ela precisa de um transporte. E ela usa o quê? Este material particulado para se transportar. E o PM, e a partícula da fumaça, ela é muito pequena, né? E acaba fazendo muito mal para nós se tiver um vírus, a bactéria, nesse sentido. Tá? Então, eu acho que esse é o caso. Porque aí está falando de mudança cultural. Bom, Mário, abordar isso, porque essa mudança a gente não vai ver em curto prazo. A gente já está mais de 20 anos nessa. Nós dois não ver. Provavelmente a gente não vai ver isso. Mas a gente sabe que é mudança cultural. Acho que isso aconteceu com os alimentos, com a água que a gente consome. A gente sabe, pelo livro de histórias, que você, no hospital, o médico, no passado, ele fazia uma operação lá de alguma pessoa, sei lá, uma questão de Autópsia, e depois fazia uma operação e depois fazia um parto, sem lavar a mão, por exemplo, porque eles não conheciam os micro-organismos e não sabiam da contaminação, e depois aprenderam procedimentos de cuidado. E do ar a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não faz, a sociedade não faz, a gente continua respirando um ar de baixa qualidade, e essa provocação que a gente faz, né? Vai vir essa época poluída, quando a gente ouve no noticiário, o dia está poluído, o que você faz para se proteger? O ouvinte aqui, o que você faz para se proteger quando o dia está poluído? Né? Quando está frio, você põe o casaco, quando vai chover, você leva o guarda-chuva. Se o copo d'água está sujo, você não toma. Você tem a opção de não tomar. O ar, você não tem essa opção, você vai girar. E o ar é curioso, né? E uma coisa que a gente não sabe, né? Muita gente não sabe, nós sabemos a quantidade de ar que nós respiramos. A gente come por volta aí de 1,5 kg. Ontem foi 1 quilo. Pô, só por Chile, né? Mas o ser humano normal, ele vai comer por volta de 1,5 kg por dia. Vai beber por volta de 3 quilos a 4 quilos de água por dia. E o ar? O camarada respira de 15 a 30 quilos todos os dias, dependendo da capacidade respiratória dele. Ou seja, é muito mais. Só que a comida e a bebida, a gente consegue fazer jejum. Não dá pra fazer jejum de ar. precisa de respirar. Não dá. Assim, é uma coisa até vital. A gente tem que dar importância de vida. Curiosamente, a primeira coisa que a gente tem quando a gente nasce é a última coisa que a gente vai ter na vida. Vai ser lembrar, Zé. Ô, Mário, com relação ao Rio Grande do Sul, nós tivemos, né, as grandes enchentes do ano passado, né, com muito bolor, né, que se criou nos ambientes. E nas tuas observações, o que afetou de fato a questão da qualidade do ar? Bacana. É justamente isso que eu vou falar na minha apresentação amanhã, tá? Porque nós estamos agora voltando a ter o Guaíba enchendo, enchentes, casas novamente alagadas, não da mesma magnitude, espero que não passamos por isso novamente, mas o rescaldo disso é muito ruim, tá? É muito ruim. Primeiro que, claro, tu perde todo o teu mobiliário, tu perde todo... Lá, estou falando do interior, se perdeu tudo, né? O pessoal perdeu roupa, cama, materiais de bens pessoais, de baior, documentos, perdeu tudo. Bom, isso é o primeiro passo. Segundo passo, bom, depois que limpou tudo, né? Varreu aquele lodo. Primeiro que sobra um lodo com cheiro de outras coisas que não é só lodo, tá? E claro, quando tem um transbordamento assim de um canal, vem outras coisas, vem esgoto, vem tudo junto, tá? Então isso vem doença, vem bichos, vem outras coisas, roedores. Tinha jacaré, por exemplo, em Porto Alegre tinha jacaré. Né? Tu andava na rua ali, tu via jacaré. Teve casos de jacaré. Umas loucuras. O cavalo em cima da casa. E daí, claro, o momento que tu limpou realmente a superfície, vai sobrar o quê? Umidade e mão. Né? E se tu não secar, né, qualquer superfície que tu não seca de 24 a 48 horas, ela vai gerar mofo. Então, basicamente, o Rio Grande do Sul está
a maioria das casas estão mofadas. E uma coisa importante que a gente não aprendeu ainda, ou não sabe, né, é como tirar adequadamente esse mofo das residências. Né? A gente, De maneira segura. de uma maneira segura. A gente simplesmente vai lá, pinta, passa lá uma clorofila, passa um cloro, passa uma coisa, ou uma tinta antimofo, etc., e acha que está tudo certo. É que você trata um mofo como se ele fosse, sei lá, uma substância química, e não é, ela é orgânica. É orgânico. Ela é o fungo. É um Ela está fungo. crescendo Tudo e bem. ela é um... É. Ela é isso. Você precisa tirar todas a raiz dele, que são as hifas, que chama que penetra no material poroso, principalmente material poroso, se for um gesso, um pano, algum tecido, carpete, sofá, isso ele entra e você não tira isso, você não tira. E o Mário lembrou bem, no Brasil a gente não tem norma técnica para isso. Se a gente pesquisar na internet como limpar o mofo, vai vir um monte de solução caseiras lá, como cloro e outros produtos. Mas isso não é tecnicamente, não é o ideal. Então, outros países, Estados Unidos, por exemplo, já tem normas do EPA que prevêem exatamente para enchentes, inundações. Isso na Flórida foi muito comum depois daqueles furacões Katrina e outros. Eu vi muito isso lá, onde cortavam todo o gesso até 1 metro, onde pegou a água na época, e porque você tem que arrancar, você tem que tirar aquele gesso, muito gesso acartonado, você tira aquele material poroso, põe em saco plástico, um procedimento, um ambiente em contenção, para poder descartar isso e fazer novamente, porque você não limpa. Não dá pra, a raiz do fungo cresceu ali dentro, você não consegue tirar lá de dentro. Então não é porque, quero um produto mágico, vou passar e limpar aqui. Não é assim que funciona. Literalmente tem que arrancar pela base. Você tem que aí libertar, é o que diz norma técnica, né? Nós, bons engenheiros, seguimos normas técnicas. Então, existe procedimento, mas ainda culturalmente no Brasil ainda não está disseminado aqui, é um desafio que a gente tem. E até falar em CREA também, né? Tivemos lá, logo depois, o CREA junto com as BRAV, né? Quer dizer, as BRAV participou junto do Reconstruir RS, né? Que foi um projeto junto com os CREAs de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que nos reunimos para vistoriar 50 e poucas escolas públicas municipais de Canoas. Então a gente foi lá, diversos engenheiros, e nós fomos em relação à qualidade do ar interno, justamente pensando nesse processo de remediação, ou dicas para... Porque, claro, não, é público, tá? Então a gente sabe que não vai ser o ideal, né? Por exemplo, não vamos instalar ar-condicionado, uma boa ventilação, uma boa renovação de uma vez só, isso não vai sair. Mas a gente deu dicas para melhoria da qualidade do ar, para voltar logo naquele contexto, para voltar logo às aulas, que era o que mais Era o que dava para fazer. era o que dava para fazer. Com segurança. Com segurança. Então, foi um projeto bem interessante né? Eu vou falar um pouco também disso amanhã. Legal. O Léo, você falou um pouco também da Brava, né? Isso agora é o novo presidente. E você tem algumas linhas de ação aí, né? Uma das linhas de ação que você está colocando na Brava é a qualidade do ar interior. Correto. Né? Eu acho que isso é uma nova situação dentro da Brava, inclusive, né? Sim. Porque a Brava até então era muito ar-condicionado, refrigeração, muito máquina, né? Provavelmente. Sim. E agora entra, de fato, como um foco muito importante a qualidade do ar interior, né? Como é que você está imaginando isso numa integração com todas as outras associações? Perfeito. O que foi observado durante o processo chama-se de aceitação desse desafio de liderar a Brava nos próximos 3 anos, é de montar um plano estratégico, né? O que o associado quer, o que o mercado quer para o que uma associação trabalhe em prol para crescer o mercado. Então saíram 3 linhas de trabalho, né? Com a qualidade do ar interior, descarbonização e segurança alimentar. É compreendido que esses 3 temas, são 3 temas perenes da sociedade, que eles estão no dia a dia da população de uma maneira ou de outra. Isso tem se falado, as pessoas estão buscando esses 3 temas, existe interesse nisso. E o setor do AVACR é um player fundamental para você garantir esses 3 itens, né? Para você garantir a qualidade do ar, uma boa eficiência energética, uma segurança alimentar, você precisa de um bom sistema, né? Bem projetado, bem instalado, bem mantido, bom comissionamento. Isso tem que ser feito direito. Se não for feito direito, se não for feito de acordo com as normas técnicas, com a legislação, uma boa engenharia, com uma boa técnica, não vai funcionar.
né? Então, isso está muito claro para a gente. Só vai entregar esse resultado final se tiver uma boa engenharia de climatização por trás disso. Isso favorece todo o mercado de climatização, favorece o fabricante, favorece o fabricante desde dos sistemas centrais, sistemas de água gelada, sistemas com tubulação, com filtros de ar. Isso é muito claro para a gente. Às vezes, para você conseguir uma boa qualidade do ar, você precisa dessa série de elementos. Você não consegue fazer isso de uma maneira muito simples, de uma maneira simplificada. Então, é um desafio que a gente tem de mostrar para a sociedade. Você quer ter o teu escritório, o teu hospital, o teu ambiente, a tua escola, uma boa qualidade do ar, você precisa investir num bom sistema de climatização. Fazer alguma coisa simples, que é mais barato, porque só para me dar conforto térmico, você não vai conseguir. Você precisa de um bom sistema. Isso que é o desafio que a gente tem. Mostrar para a sociedade que, nessa época que a gente falou de queimados, quando está poluído, você tem muita gente numa sala. Para você resolver isso, você precisa investir no sistema de climatização. Fazendo, de novo, analogia com alimentos e com a água que a gente consome, toda casa hoje você constrói uma cozinha que você tem uma geladeira, tem um fogão, você equipa ela para poder ter a segurança alimentar, você conservar teu alimento, para você cozinhar teu alimento. Você constrói banheiros, sistemas hidráulicos com caixa d'água, com reservatórios, com tubulações, para você cuidar da sua segurança do saneamento básico. Então, você ocupa espaço dentro da tua casa, banheiros, nos escritórios, enfim. E a mesma coisa precisa da climatização. Você não vai conseguir limpar o ar, mas garantir uma qualidade do ar, um conforto térmico adequado, sem ocupar espaço, sem investir um dinheiro naquela tecnologia. E é isso que é o desafio que a gente tem. Mostrar para arquitetos, consumidor final, para médicos, a importância que o sistema de climatização tem no impacto na qualidade de vida das pessoas. Não é apenas um equipamento para conforto térmico, melhorar a temperatura, como é o grande objeto de compra da população que precisa no calor, principalmente no calor, né? Esse é o ponto que você está falando. Eu acho que tem outro elemento que a gente tem que é a nossa batalha. Tem dois elementos culturais importantes que a gente tem que lutar. E não é só, é cultural. O primeiro é que, na verdade, você falou da geladeira, da cozinha, do fogão. Muita gente compra porque todo mundo está comprando. Assim, ela fala, lógico, tem hoje em dia com iFood. Então, mais vezes é cozinha que a pessoa nem usa. A geladeira está vazia, só tem lá a bebida, ela não cozinha. Aí você perguntou por que você comprou o fogão? Porque tinha o buraco aqui para ocupar. Sem colocar. O que eu estou querendo dizer? É muito comum o efeito manada. As pessoas fazem por convenção. Elas não. Então, o primeiro desafio nosso é chamar a conscientização. Entra no automático. É no automático. É conscientizar. Então, por exemplo, porque quando perguntar por que eu uso um ar-condicionado, você fala assim, porque eu quero conforto. Ok, mas esse conforto tem um custo. Ah, não, eu pago energia. Não, estou falando de energia. Eu estou falando, o ar-condicionado, ele pode ser tanto o herói quanto o vilão. Dependendo, se ele mal utilizado, ele é um vilão, ele é um ambiente totalmente... E muita gente não gosta do ar-condicionado, às vezes, por causa disso. Ele é mal feito. Exato. E aí... O problema não é ar-condicionado. Não, é porque foi mal feito. Foi mal de E se a gente começasse eu acho que essa é a mudança, né? Em vez de pensar para conforto, né? Para que eu quero um ar-condicionado para conforto? Pensar, não, o ar-condicionado eu quero para saúde. Para saúde. Porque esse é o ponto, né? Que nem de novo, volta tudo isso. O ar-condicionado, ele é um um EPC, o equipamento de proteção coletiva. Na verdade, ele é mais do que isso, é uma solução de engenharia. Mas ele ajuda a melhorar, a preservar a saúde dos ocupantes. Ou não, né? Exato. Não, um bem projetado. Um bem projetado. Não requisito mantido, vou usar a face da moeda. E se ele não for bem projetado, ou não for bem mantido, como é o caso do PMOC, os planos exatos, então isso ele torna-se um vilão tremendo do processo. Um automóvel é um excelente equipamento que a sociedade consome e usa, mas tem que manter. Se você não trocar o freio, a pastilha de freio, se não fizer trocar o óleo, é um risco. É um risco. Pneus, vacilou um dia. Precisa cuidar. O segundo elemento que a gente tem que matar, isso se aplica ao ar-condicionado, que o Mário falou, é que a gente vive numa cultura em que tudo se resolve assim. Então, eu tô com calor. Zé, põe ar-condicionado pra mim aí. Toda a VM é o Zé. Mas coloca o ar-condicionado aí pra mim. Aí de quantos BTU? Onde fala. Quando fala, não. Opa, coloca normal, é um normal. Se quando for em sala, aí de tanto. Pô, sala, tem sala que é desse tamanho, tem sala que é desse tamanho. Tem sala que tem... O Léo lembra, isso aqui em vaso. Vaso é outro problema. Pode ser um problema também. Então, o que eu quero dizer?
É a cultura de que se resolve com um estalo, ou com a cultura do comprimido. Tudo se resolve como um comprimido de sarou. Não é assim. O comprimido ele só trata um sintoma. Ou, às vezes ele é parte de um tratamento. Ele é muito mais complexo, envolve mudança de hábito. Aplicando a mesma analogia, é uma coisa do ar-condicionado. Agora, o que me dá mais tristeza é que esse podcast eu imagino que seja para engenheiro e arquiteto. Vai também. Então, esse é o ponto. Essa conversa, sinceramente, a gente não tinha nem que ter. Esse é o tipo de coisa que deveria ser automático do engenheiro arquiteto. Pensar assim, tá bom, e a saúde? O arquiteto se preocupa às vezes com a radiação da luz, o lux, a iluminação, perdão. E aí você fala assim, nossa, a iluminação, isso é saúde. É saúde, por causa da visão, tá certo. Então, por que não aplica o mesmo critério pro ar? Tá bom, vou botar um ar-condicionado. Mas e aí? Tem renovação? Tem um sistema de renovação? Tem ingresso, está calculado? Tem ou por ar-condicionado. O PMOC não é obrigado à residência. Não é. Mas no custo do engenheiro, fala assim, olha, existe um plano mais básico, é você fazer manutenção. É o importante, é o da sua casa, onde você vai dormir, Exato. seus filhos dormem. Exato. Eu preciso de uma leite para falar que eu preciso cuidar do ar que meu filho vai respirar. Imagina. Exato. É surreal. Que eu preciso limpar o equipamento que meus filhos vão... Eu não tô querendo quase ser pessimista, tá? Eu só tô dizendo assim, ó, esse é o tamanho da encrenca. Estamos na briga. Nós fazemos isso há mais de 10 anos e nós vamos continuar fazendo até um dia que hoje a gente vai morrer fazendo. Provavelmente a gente vai morrer fazendo. A única expectativa que a gente tem é que seja um pouquinho melhor do que hoje. Se for um pouquinho melhor do que hoje, ganhamos. Eu vi um desses cortes aí na internet recentemente sobre um político famoso no Roda Viva, um programa daqueles, e ele fala de uma previsão. Daqui a 20, 30 anos, vocês vão olhar para trás e vão ver como era horrível fumar em ambientes fechados. E como era horrível que a gente não usava cinto de segurança. A gente fumava em ambientes e usava 30 anos atrás. E ele falava, e ele foi extremamente criticado pelos jornalistas presentes no programa, jornalistas inteligentes, capazes, alguns dias tá fumando, numa entrevista, jornalistas capazes, pessoas inteligentes, pessoas críticas, estavam no papel delas, mas mostrando claramente como a sociedade muda de comportamento, e uma coisa que você olha para trás faz todo sentido. Hoje ninguém dirige sem cinto de segurança, né? É um hábito normal, ninguém fuma no ambiente fechado, mas não é porque mais que multa, você aprendeu que isso é o certo ou o errado, é cultural, e eu tenho certeza que daqui a 20, 30 anos, muito que a gente está falando aqui virou uma coisa normal, as pessoas vão ter sistemas limpando o ar da sua casa, vai ter purificador em casa, vai ter sistema de ventilação, e é normal limpar um aparelho de ar-condicionado, fazer manutenção, porque isso a pessoa culturalmente entendeu que isso faz parte da nossa vida. Perfeito. Estamos quase indo para o final do nosso podcast, do seminário. Eu queria fazer uma pergunta para o Mário. Mário, nos posicione a respeito da ASBRAVE, que é a Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ventilação, Ar-Condicionado e Ventilação. Né? Como é que ela está contida dentro desse contexto aqui no sul do Brasil com relação à qualidade do ar também e os outros projetos das ASBRAVE? Bacana. Assim como a Brava, né, a gente também tem esses pilares, a gente entende que tem esses pilares, a qualidade do ar é um deles. Né? Então a gente foi acometido com a enchente lá e nós estamos numa sede nova. E nessa sede ela tem possibilidades de melhorias de cursos, treinamentos e tudo mais. Então, e também lá a gente vai ter, que é bacana, vai ter, eu brinco que é um pupurri de soluções, né? Que tu vai ter todos os tipos de soluções possíveis, né? De ar-condicionado, respeitando, por óbvio, as normativas, as NBRs, né? Para que justamente um arquiteto, um leigo, um curioso, um engenheiro vá lá e entenda de qual é o sistema, né, vai ajudar no seu ambiente. Certo. Tá? Além disso, claro, a gente está focado também na questão de treinamento, cursos. Então, fica a dica aí, quem quiser, acesse o site da ASBRAVE, né, para se informar dessas questões que a gente está tomando aí para tentar melhorar a saúde da população. Show. Bom, chegando nos finalmente, palavras finais, então. Léo, qual é a sua palavra final aí de recomendação para os nossos ouvintes? Mais uma vez, espectadores aí. Para quem está assistindo, parabenizar pelo interesse pelo tema, que continue pesquisando, que se aplique isso no dia a dia. Muito do que a gente fala aqui foi um pouco da provocação que eu fiz, para que a gente faça esse exercício. A gente
melhore a qualidade do ar da nossa casa. Bota uma renovação de ar com filtro, bota o purificador, a escola do filho, que a gente cobre a escola, ou a academia que a gente frequenta, o restaurante que a gente vai, cobre o proprietário, né? Dá para fazer, não custa caro, é questão de conscientização. E que a gente tenha hábitos para cuidar do ar que a gente respira. Dei um exemplo rápido, que o avião que eu peguei para cá, eu tenho um monte de gente tossindo, espirrando dentro do avião. Só tinha eu de máscara dentro do avião. Eu acho que é uma edição simples que a gente tem de se proteger. Amanhã, eu tenho certeza, nas próximas semanas, tem um monte de gente gripada, resfriada, com algum problema respiratório, e vai falar que pegou porque tomou uma friagem, porque tomou um sorvete, porque fez alguma coisa. Mas não é, porque respirou um ar sujo e podia ter se protegido com simples uma máscara durante uma hora de voo. Sim. Então, o meu recado é que a gente cuide do ar que respira, põe no nosso hábito do nosso dia a dia. Olha, suas palavras finais, então. Fechamento. Eu acho que concordar 100% do que o Leonardo falou, né? Essa é nosso desejo, né? E você que está assistindo aí, que tente se conscientizar cada vez mais, buscar cada vez mais. E para ficar no podcast, né? Então, que curta e compartilhe essa ideia, né? Do Leonardo. Leve adiante. Leve adiante, passe adiante isso, porque nós somos multiplicadores. Então, se eu falo para o Ed fala, e assim vai, a gente consegue capilarizar bastante nosso tema, que é tão importante. Ok. Cadê? Eu vou pegar um gancho no o último slide meu, eu coloquei 2 anos atrás, ele está mais atual do que nunca. Talvez vocês não se lembrem, mas a gente queria arregimentar mais pessoas. É uma luta. Então eu queria uma pessoa. Você está vindo, o Léo bem lembrou, se você veio até aqui, é porque tem interesse. Isso. Então, se você quiser dar uma olhada lá na palestra que eu dei na última. Aliás, deu o evento inteiro. Tá no canal do SEAG. Mas eu lembro que o último slide eu mencionei o seguinte: vamos pra luta com a gente. Nós precisamos de mais gente lutando por isso. Não é. Provavelmente a gente não vai ter benefício. É o nosso ganha-pão, de certa forma. Mas muito maior do que o nosso ganha-pão é saber que o nosso trabalho contribui para a vida das pessoas. Isso não tem preço. Então, mais do que simplesmente estar contente por conta de uma temperatura adequada, é saber que você está tendo uma temperatura adequada, umidade adequada, qualidade do ar como um todo, particulado, compostos orgânicos, enfim, tudo está dentro do que você pode ter para ter um bom desempenho, uma boa vida. Você pode morrer por outra coisa, disso não. Então ajuda a gente nessa luta, batalha conosco aí. Bom, queria agradecer a todos, né, aqui da mesa, que são os grandes especialistas em qualidade do ar interior. E também eu quero agradecer imensamente ao sistema Confea, CREA e Mútua pelo patrocínio que nos deu, né, para a realização do 2º Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior. Então, foi um patrocínio muito importante, tá, para o CAJ, que é o organizador desse evento. E já, claro, daqui a 2 anos teremos o 3º seminário, já fica a dica aqui, então, né, para que todos na agenda. estejamos todos já reunidos aqui, né? E outra vez com apoio, então, do sistema Confea, CREA, Mútua. Muito obrigado.